Abram suas Bíblias em Daniel. Daniel está no Antigo Testamento, os profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Você vai ver nessa ordem, né? Capítulo 6. Nós vamos ler vários versos, do versículo 1 até o versículo 24. É possível que essa história seja muito conhecida de vários de vocês. Eu veria isso com bons olhos, é uma boa coisa, se esse é o caso. Mas caso você nunca tenha lido sobre Daniel, ou ouvido a história de Daniel, gostaria que você saísse daqui hoje alimentado, enriquecido, estimulado, né, pela palavra do Senhor. Daniel capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Você já encontrou? Diga amém. Amém. Você ainda não encontrou? Diz, me ajude um pouquinho mais. Todo mundo já achou então, né? Assentados mesmo como estamos. Daniel 6, a partir do versículo 1. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas que tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Versículo 3, Daniel 6. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar a Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Ele não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei de Deus. A lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer, uma vez por semana quando ia à igreja, é isso? Ok, 2 vezes por semana, na igreja e na célula, né? 3 vezes, na igreja, na célula e na reunião de oração. 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, reclamando com Deus de tudo que passou. O que ele estava fazendo? Agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, o rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, um dos cativos de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Quando o rei ouviu, e ele continuou orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso,
ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou nenhum édito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com seu anel, selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer pão, e não aceitou nenhum divertimento na sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ele ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Tragédia, não é isso? Você já tinha ouvido essa história? Tá? Quando você ouve essa história de Daniel, você pensa, né? Daniel lançado, os leões com a boca fechada. Depois, quando os seus inimigos são lançados, os leões os destroem rapidamente. Com suas famílias. Que imagem que você tem? Isso é uma promessa de Deus para dizer que todo crente nunca vai ser comido por leões, nunca vai ser morto pela fé. É isso que Deus está ensinando para nós? Ainda bem, graças a Deus, né? Porque às vezes nós pensamos que o crente não... Eu vou explorar isso mais, que o crente nunca vai passar por aflições. Mas ouça, qual o propósito dessa palavra de hoje? Nós estamos no mês de janeiro falando e trabalhando num tema assim, prosseguindo para o alvo, salvos por Jesus em direção à terra prometida. Eu leva-me além, quero mais, Senhor. E nós vimos que para que isso possa acontecer, nós vimos Josué, capítulo 1, Salmo número 1, você pode voltar lá no canal do YouTube da igreja e ouvir, né? Nós vimos que um ponto fundamental para nós andarmos no caminho do Senhor, como ele falou para Josué, para que você não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas siga em cima da palavra. Você precisa ler a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Caso você, domingo passado, ficou sem opção, porque os planos haviam se acabado, nós imprimimos mais. Nós temos aqui a minha esquerda e a minha direita. Ao que eu digo é o seguinte, estamos lendo juntos. Eu estou lendo a mesma coisa. E já vou aí desde 2009 nesse plano. Então, você faça conta quantos anos já são, né? Então, mas o que está acontecendo? A benção é que a pessoa começa a falar, né? Essa semana eu fui dar um apoio moral a um dos nossos... pessoas que estão sendo licenciadas para pregarem e dirigir nossas igrejas aqui na nossa região. Estava lá, né? E eu fiquei assistindo, né? Eu não podia falar, porque eu não era examinador. Perguntas sobre a Bíblia, né? E eu fiquei impressionado, gente orgulhoso. Eu falei, Senhor, isso é bom demais. Eles faziam uma pergunta, aqui na minha cabeça eu já sabia a resposta. Eu sofria com o candidato, que às vezes ele acertava, outras vezes errava, né? Eu queria, não podia falar, né? Tinha só assistir. Mas impressionante. A palavra de Deus fica impregnada em você. Faça isso. Então já vimos isso. Mas o outro elemento, esse é leitura da palavra, todos os dias, inclusive domingo. Não tem feriado, né? Todos os dias. E também a outra parte, que é dessa segunda, que é a parte da oração. E para isso eu peguei um homem de oração. Daniel, um profeta, um jovem que foi levado cativo
ele, possivelmente um adolescente, quando os babilônios invadiram a nação naquela época, a nação do reino de Judá, destruíram Jerusalém, e ele é levado cativo. E aqueles jovens eram levados cativos para servir no palácio. Eles pegaram o melhor, a nata dos jovens, vamos falar assim, os mais bem inteligentes e preparados. E a história é triste porque todos aqueles que foram, ele e seus 3 amigos, se vê Neemias e outros assim, se você notar, quando você lê, não fala de família deles. Não fala de esposa, nem fala de filhos. Por quê? Porque uma das características da época não era crueldade, eles que eram castrados para que não tivesse que ter outra preocupação senão trabalhar para o rei. Então, essa é a circunstância. Agora, quando ele foi para lá, para exilado, forçado, né, como um prisioneiro, ele não foi porque ele, Daniel e seus amigos, que eram adolescentes, tinham pecado. Seus pais tinham pecado. E aquela nação, o Senhor veio com mão forte, então você vê, e aqui é uma lição. Quando nós pais não seguimos os caminhos de Deus, nossos filhos sofrem também as consequências. O ponto é que Daniel foi levado não sendo culpado. E quando eu peguei o texto, eu sempre pego comentários, ouço outros pastores, e vou anotando coisas assim, eu fiquei impressionado que aqui nesse texto há muito mais que só oração. Oração é o segredo, é o que está por detrás, é a base, é o alicerce. Mas há muito que Daniel nos ensina, e eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu creio que nós vamos dar conta de compartilhar. Se não, terminamos no próximo 1º domingo de fevereiro, né? Que domingo vamos estar juntos. O que nós aprendemos aqui? Eu creio que há 3 lições muito úteis. Primeiro, como é que um crente, um seguidor de Jesus, como é que um crente, um seguidor de Jesus, vive em uma sociedade que não crê em Jesus? Vocês concordam que nós vivemos em um mundo que, na sua maioria, não crê no Senhor Jesus? Não Jesus da palavra. Talvez tenha até uma ideia a respeito e tudo mais, mas não tem nenhuma devoção ou compromisso com a palavra de Deus. Então, como é que um crente vive num mundo que não é cristão? Como? Nós vivemos num mundo assim. Não importa se é Brasil, não importa se América ou qualquer parte desse mundo. Segunda lição. Se a mensagem que nós vimos aqui na Cova dos Leões, como eu já falei no início, não é de que crente não sofre, tá? Então, qual é a mensagem? Por que essa história está aqui? E por último, que é que nos mantém? E a resposta é oração. Então nós vamos trabalhar esses 3 aí. Como é que um crente vive num mundo que não é, né? Nós já distribuímos várias águas, não vamos distribuir mais nenhuma agora para nós concentrarmos aqui na palavra, né? Mas vamos ver aqui. Como é que um crente vive num mundo que não crê em Jesus? Quando Jesus estava com seus discípulos, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele fez um sermão bem grande, chamado Sermão da Montanha. As pessoas se sentavam lá na grama, Jesus estava na parte mais alta e ele foi ensinando. E ele fez várias colocações, sempre dizendo, bem-aventurado, bem-aventurado, feliz é aquele. Mas uma das coisas que ele falou lá na sua bem-aventurança foi o seguinte, eu vou fazer aqui um paráfrase, né? As palavras de Jesus, porque são em vários versos. Ele diz assim, estejam prontos, e considerem isso algo bom, uma bem-aventurança, para serem perseguidos. Você imaginou Jesus falando? A gente está acostumado a ouvir, vem para Jesus, sua vida vai ser abundante, ele vai fazer isso e aquilo e tudo mais. É que é verdade, mas você notou que ele deixa bem claro? Sejam prontos para serem perseguidos, vocês irão sofrer por meu nome. Se me perseguiram a mim, muito mais perseguirão vocês. E ele continua, vocês são o sal da terra, e vocês são a luz do mundo. Confere isso em casa, Mateus capítulo 5 ou capítulo 7. O que Daniel está nos ensinando aqui? Como é que um crente vive? Um crente tem que fazer uma decisão logo e sempre, está renovando. Que decisão é essa? Porque nós vivemos nesse mundo, nós temos que entender, nós estamos neste mundo, mas uma vez que você tem Jesus, você não é mais deste mundo. Você foi arrancado do reino das trevas para o reino da luz. Agora você é uma nova criatura. Então a decisão é a seguinte, eu não vou ser assimilado. Pastor, que palavra é essa? Assimilado é quando a gente fica igual aos outros.
A pressão é demais, constantemente, todo tipo, no convívio, no que nós ouvimos, no que nós lemos, nas músicas, tudo é sempre batendo na mesma tecla, para nós sermos como todo mundo. Nós adotamos os costumes, nós adotamos os princípios do mundo. Isso é ser assimilado. Você é como o sal que perde o sabor. Você está captando a imagem, né? Todo crente precisa fazer uma decisão: eu não vou ser assimilado. Agora, nesse processo de decidir isso, porque Daniel, no capítulo 1, versículo 8, ele falou assim: Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Então ele fez a decisão, mas ele não escolheu ficar fora do mundo, porque nós vemos que ele não só foi presente no mundo, ele não era do mundo, ele não foi assimilado pelo mundo, mas ele não se separou, porque às vezes fala o seguinte: eu vou ficar só em comunidade. Para quem já foi em Lancaster, na Pensilvânia, você vê os Amish, por exemplo, não é isso? Então, é um grupo já há anos e anos e anos e anos. Mas eles pegaram a ideia de que você, para servir a Deus, você precisa estar isolado. Você não copia o mundo, mas você não se relaciona com o mundo. Daniel está ensinando, não, o crente não é assim. Para você ser salvo, você tem que estar no mundo. Você não pode ser como o mundo. Você não está assimilado, mas você não pode viver separado. Como é que nós vemos isso? É que ele, para poder influenciar o mundo, o que é que nós vemos? Ele trabalhou no mundo, mas naquele mundo que ele estava, você viu por esses colegas de governo dele, né? Que intriga, gente, que coisa terrível. Mas nós vemos que Daniel era incorruptível. Ele não chegou a ele. Todo mundo podia ser, sabe, fazendo intrigas, tentando um pisar em cima do outro para poder crescer. Ele não, ele era incorruptível. O texto fala no versículo 4 que eles vasculharam a vida de Daniel para achar alguma coisa. Sonegou os impostos, mentiu na aplicação, fez isso. O que eles encontraram? Nada. O homem era justo, íntegro. O que você via, ele era. Então, essa é uma chamada de Deus. Como é que o crente vive? Ele não vive separado, está no mundo, mas ele não é contaminado pelo mundo. Então, ele vive dessa maneira. Era incorruptível. Ele era diligente, um bom trabalhador. Aquele trabalhador, se era construção, todo mundo queria ele no time. Porque esse moço trabalha duro, aprende rápido, não fica se apoiando, não fica tirando vantagem. Eu sei que ninguém daqui faz isso, porque vocês são já pessoas especiais, né? Mas imagino que você conheça alguém que é assim, que se encosta, né? Não, ele era diligente, ele era eficiente, tão eficiente que o rei, lá o imperador Dario, queria colocá-lo acima. Eram 120 para o império, 3 governadores para os 120, e o Daniel estava sendo considerado para ser um sobre todos, porque ele era muito eficiente. A palavra de Deus fala que ele tinha um espírito. Você vê que esse é o tipo de pessoa. O que ele quer dizer para nós? É que nós precisamos fazer esse compromisso. E esse compromisso é: eu estou nesse mundo, não tenho escolha para isso. Eu estou nessa cidade, estou nesse país, estou nesse lugar, nesse estado, mas eu não tenho controle aí. Mas eu não vou me ficar separado, nem vou ficar assimilado. Eu vou fazer uma diferença. Por quê? Porque Jesus falou, você é o sal da terra. E ele diz o seguinte: se o sal perder o sabor, ele serve para quê? Para ser pisado. Não tem valor nenhum. Sal que perdeu o sabor, não presta mais. Ele se envolveu na vida, ele foi assim, né? Nós vemos isso para aí, né? Aí nós ficamos pensando o seguinte, né? Como é que era esse negócio de ser o sal da terra? Jesus. Quando Jesus veio, ele falou, gente, eu só quero estar rodeado de pessoas boas, né? Foi isso que ele fez. Com quem que ele passava o seu tempo comendo, até chamava ele de beberrão, porque ele estava lá bebendo com eles. Com que grupo que ele andava sempre, fora dos discípulos? Pecadores, pessoas de baixa moral. Aí quando apontaram o dedo para ele, ele falou o seguinte, os sãos não precisam de médico. Eu não vim para os que estão bem, eu vim para os que estão enfermos. Então, você vê, a ideia não é agir como todo mundo. Ele nunca foi assimilado, mas ele não ficou separado. Ele estava, e Daniel estava fazendo isso. Então, você acha que você já pegou aqui a ideia, o ensino, né? Tá, então, pense comigo. A maioria de nós que somos imigrantes, quando chegamos aqui, qual é a cidade, nessa região do nordeste dos Estados Unidos, preferida dos imigrantes quando chegam aqui? Que cidade que é?
Newark. Por que Newark, gente? Porque muita gente que já fala português, não é isso? Muita gente que tem emprego. Se você bobear, você nunca vai aprender inglês, porque você vai no mercado e fala português. Você vai ao trabalho e fala português. Então é um problema, né? Mas você chega em Newark, né? Mas se você tem uma família, assim que você começa a crescer na vida, o que você começa a pensar e sonhar? Sair de Newark. Por quê? Por que sair de Newark correndo? Por quê? Violência, não é isso? Escolas. Aí você decide o seguinte: eu vou mudar, um exemplo hipotético, vou mudar para Union. Se você é mais rico, você vai mudar para mais longe um pouquinho, né? Lá pela 78, naquelas regiões. Tudo bem, vamos lá, vou mudar para Union. Por quê? As escolas são melhores, tem violência menor. Agora eu pergunto a você: se você é o sal da terra, se você é a luz do mundo, que lugar precisa mais de sal e que lugar precisa mais de luz? Newark ou Union? Você já nem esperou terminar, mas Newark. Então, por que a gente quer sair? Parece engraçado, mas a resposta é séria, sabe por quê? É porque nós perdemos a ideia de que eu estou preocupado no cuidado dos meus filhos, da minha família e tudo mais. Eu quero dar 2 exemplos de pessoas que passaram por essa igreja, homens de Deus, que já estão no Senhor, na glória, e que nos trazem essa mensagem. Um deles foi o pastor Mark Roman. Ele foi o nosso primeiro pastor em inglês, do ano de janeiro de 2001. Ele veio de Maryland. Nós somos lá em Maryland, da Shallow, né? Veio com sua esposa e seus 6 filhos na época. E ele chegou, eram 5 ou 6? 5. Até o Jason nascer. Então, 5 crianças, né? Mais brancos. E a esposa branquíssima, loura, né? Totalmente. Quando chegamos aqui, pastor Mark, onde é que o senhor quer, né, opções de achar um lugar para morar e tudo mais? Ele falou, deixa comigo. Aí um dia eu fui visitá-lo. Sabe onde que ele escolheu morar? Em Newark. Mas sabe onde? Lá na North 16th Street, lá na área dos negros. Ele era o único branquinho na rua. O único. Não era brasileiro, botou uma bandeira do Brasil bem na porta também. Ah, pastor Mark, que absurdo, por que você está fazendo isso? Porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para buscar e curar aquele que havia sido salvo, que precisa ser salvo. Outro exemplo, pastor Bill Iverson. Pastor Bill Iverson, ele já estava jubilado, como a gente fala, né? Já tinha terminado o seu tempo de ministério, mas estava em disponibilidade. Nos ajudou muito, trouxe tanta gente para aqui, mas estávamos muito juntos. E ele veio, várias vezes nossos encontros, ele foi trabalhar lá no final da Ferry, naquela igreja onde tem o Hawkins Street, tem um grande projeto, está lá até hoje, né? Uma área muito difícil. Então, ele foi trabalhar naquela igreja. A igreja estava bem precisando o espaço precisando de cuidado, praticamente ninguém. Mas ele foi para aquela igreja, já com um senhor de idade, bastante idade. Então, ele foi para lá e trabalhar com pessoas, na maioria negros americanos, mas o ponto era pessoas com todo tipo de problema. Aí o neto dele, o Danny Iverson, veio para botar um pouco de senso na cabeça do avô que estava caducando, falaram, né? Ô, vovô, que coisa é essa? Que lugar que o senhor escolheu servir? O que aconteceu foi, naquele momento que o Danny Iverson estava ali, chegou uma senhora jovem, prostituta, machucada, tinha apanhado. Ela veio em direção ao pastor Iverson, né? Então, o neto pensou que ela ia fazer alguma coisa. Não, ela veio, chegou perto dele chorando e o pastor Iverson foi e a abraçou. E aí foi que mudaram os papéis, porque ao invés de ele convencer o pastor Iverson de ir embora dali, ele decidiu com a sua família, e até hoje eles trabalham, estão em Atlanta agora trabalhando com pessoas desfavorecidas. Mas foi através do Danny Iverson que nós começamos o trabalho com a Pennington Court. Mas eu me lembro que o Danny Iverson, porque eles já estavam fazendo há algum tempo, nós fomos lá várias vezes com nossos grupos para ver como eles faziam. E o que eu me lembro é o seguinte, nas primeiras reuniões, nós estávamos aqui no salão social, aquela multidão de menininhos, tudo selvagenzinho, né? Tudo, né? Sem controle. E uma das coisas foi roubar o telefone celular de alguém.
Eu me lembro do Danny Alves trepando numa cadeira, todo mundo, ninguém sai daqui até o telefone aparecer. Mas foi isso que mudou a história, a trajetória. Nós temos, eu queria poder dizer que temos muitos outros frutos. Eu sei que minhas sementes foram plantadas, mas um fruto excelente, excepcional, inegável é a nossa Keandre. Keandre veio através desse ministério que está aqui conosco, que lidera os nossos adolescentes hoje. Você está vendo? Toda a opção de estar em outro lugar. Ele já podia dizer, vou me aposentar, vou ficar tranquilo, já servi o Senhor por tantos anos, mas não, tem gente perdida ainda. E são lugares que precisam de sal, lugares que precisam de luz. Senhor, onde é que eles estão? Ele está dizendo algo para nós aqui extraordinário. Não está dizendo para a gente ser tolo, nem irresponsável, mas pensar, Senhor, onde e por quê? E quem são aqueles ao meu redor, na minha companhia de trabalho, na minha vizinhança, que precisam do sal? Você sabe, no sal na Bíblia significa o quê? Até hoje, né? Sal preserva. Você põe sal numa carne e ela dura mais. Naquela época, o sal era usado como medicina também, cura. Ele vem e transforma. Luz é onde a pessoa não tem conhecimento nenhum, ele vem e ele ilumina. E o Senhor está dizendo, eu criei vocês para serem sal e para serem luz. E eu salvei para isso. Mas o Senhor também fala o seguinte, olha, você tem que saber que não é só isso, gente, não é só isso. Daniel quer ensinar mais a gente. É que quando você está sendo sal e luz, você pode colocar uma certeza, você será perseguido. Porque a sua santidade incomoda os que não são santos. A sua luz incomoda os que estão nas trevas. Quando as pessoas estão nas trevas, que alguém vem, mostra a comparação, há uma reação muito forte. Então, temos até que dizer, a gente tem que fazer um autoexame regular. Se nós não estamos sendo perseguidos, alguma coisa não está indo bem. Não é que a gente é masoquista que gosta de sofrer. Mas o crente que é sal, o crente que é luz, sempre vai sofrer um pushback, uma rejeição, uma perdição. Porque assim fizeram com o nosso Senhor, muito mais farão conosco. Porque quando nós não somos assimilados e nós não estamos separados, nós vamos fazer diferente. Não perca o sabor. Não perca. Alguns conselhos ainda nessa área, desse ponto número 2, para prosseguir, o seguinte. Se você está sendo perseguido já, pelo nome de Jesus, que é bom. Se você está sendo criticado, apontado, né? Paga os seus impostos, você é honesto, você não mente, o que você sim, não. Se essas coisas estão incomodando os outros, então dê graças a Deus. Mas eu lhe peço, não fique ofendido com os que o perseguem. Eles o perseguem porque eles não sabem. Eles não conhecem a Jesus. Então é a oportunidade de você ser luz e sal. Não com arrogância, não dizendo que você, não, eu sou todo santo comigo aqui. Não, nada disso. Mas você mostra, porque eu tenho um Senhor que é assim. Não perca o seu equilíbrio, não seja como Daniel. Daniel tinha tudo para dar um troco, ele tinha tudo para se vingar, para o que está em posição de autoridade. Esse povo médio persa vão saber como é que a coisa é, né? Eu vou fazê-los sentir como eles fazem sentir os conquistados. Não, pelo contrário. Ele nunca rebateu, permaneceu fiel até o fim. Então, como é que nós vivemos nesse mundo? Nós vivemos dessa maneira. E também nós vamos saber que nós vamos ser perseguidos. Agora, pastor, o senhor falou que a cova dos leões não era a mensagem que crente não sofre. Não é isso. Então, o que era isso? O que nós podemos ver isso? Deixa eu ler para você um texto. Não abra lá não, porque eu já marquei na minha Bíblia, já está marcado aqui, então vai ser rápido, né? Em Hebreus, capítulo 11, o capítulo inteiro é só sobre heróis da fé. Então fala, né, sobre Adão, Noé, Jacó, e Abraão, todo mundo, Moisés, tudo mais. Mas quando chega no versículo de número 36, ele fala assim, né, sobre pessoas que Deus considerou excepcionais. Outros experimentaram escárnio, zombaria e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados,
aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. Você já notou o quadro aqui? Pessoas que estão na galeria de heróis da fé. Essas coisas estão aqui não para dizer que é isso que temos que fazer para ser aceito por Deus, não. Mas quem é aceito por Deus, está vivendo nesse mundo, fazendo diferença, você pode contar com a perseguição. Ele fala isso para nós, ele nos ensina. O próprio Jesus nos deixa isso muito claro. Então, se esse é o caso, então já que não é a história da cova dos leões, não quer dizer o seguinte: seja fiel a Deus, que o Senhor vai te livrar sempre, vai fechar a boca dos leões. Algumas vezes os leões vão te destruir. E a palavra de Deus, a história também nos mostra que pessoas ao longo dos anos, o sangue dos crentes era a água fértil no chão para que a igreja pudesse crescer. Então, o sofrimento nunca vai nos parar, é isso que ele está ensinando. Então, o que quer dizer isso? Quero de novo olhar aqui para um outro texto, Isaías, né? Isaías, capítulo número 11. Eu creio que vale a pena você ouvir a palavra de Deus diretamente do que eu apenas dizer para você. Você podia ver em casa, né? Olha só o Senhor falando, o profeta Isaías, de como seria o reino de Deus. Versículo 6 fala assim: e morará o lobo com o cordeiro. Hoje em dia, um lobo pode ficar junto com um cordeiro? De jeito nenhum. O cordeiro não tem chance. Destrói. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito. O leopardo pode ficar com o cabrito? Se deitará, e o bezerro e o filho do leão e a ovelha viverão juntos. Em um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, dessa serpente venenosa. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você já viu o que está nos esperando? Um mundo dessa natureza? Onde não existe desequilíbrio na natureza, nem os animais, nem nada. Então ele está aqui, essa primeira história, primeiro aspecto. Por que está aqui? Para dizer o seguinte: esse fato de Daniel entrar na cova dos leões, não ser machucado, nada, e o leão ficar ali numa boa com ele, né? Mostra o quê? Porque ele está apontando que existe um reino, onde essas lutas, esses receios não existem. Mas há mais também. Quando você lê o texto, quando Daniel estava ali, Daniel falou o seguinte: não tem problema, eu sou mais forte, eu sou o Hulk, né? Eu fui lá e peguei o leão e dei uma chave de braço nele e amarrei a boca dele. Foi isso que ele fez? Quem foi que amarrou a boca do leão? Um anjo? Ou o anjo? Qual dos dois? O anjo. Toda vez que ele fala o anjo, capítulo 3, quando os seus irmãos e amigos estavam na fornalha ardente, o anjo do Senhor estava no meio deles. Eles estavam amarrados, já não estavam mais. E andava com eles. E quando saíram, não tinha nem cheiro de fumaça. Aqui nós vemos o seguinte: o anjo do Senhor. Então, qual é a mensagem? Salmo 23 fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Se você confia no Senhor, eu vou te arrancar do vale da sombra da morte na hora. É isso? Não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Então, eu creio que essa história tem que dizer o seguinte, irmãos: que nenhum de nós precisa passar pela cova dos leões, nem pela fornalha, nem pelo vale da sombra da morte. Mas se passarmos, o que nós temos? O Senhor está conosco. Mas tem mais coisas. Como eu comecei a ouvir daqui, dali, anotando, e eu falei: gente, essa mensagem está ficando grande demais. Nós temos um retrato da salvação. Quando Daniel foi colocado na cova dos leões, né? Imagina lá um buraco, né? No chão colocou. Como é que eles cobriram, fecharam aquela cova? Com uma pedra. Aí, como era costume da época deles, na época de Jesus também, a autoridade vinha com um selo, né? Tinha um anel que era um selo, né? Botava na cera e colocava ali para ninguém abrir, né? Então, colocado numa cova, num buraco, selado com uma pedra, selado com um anel para que ninguém tirasse. Para onde isso aponta você? Quem é que foi colocado num buraco
colocado uma pedra e selado. Você sabe que os romanos fizeram isso? E não colocaram guardas também para ninguém ver. Mas a pergunta é, aqui Daniel foi liberto da cova. Jesus permaneceu no buraco, na caverna. E nós cantamos e celebramos isso. A rocha foi removida. E ninguém sabia como. Ninguém sabia como. Nem os soldados podiam explicar. A rocha foi removida e Jesus ressuscitou. O que ele dizendo para nós? Irmãos, há muitas coisas, doenças, enfermidades, dissabores, problemas, sofrimento, perseguições, que a gente fica lutando, e é triste sofrer essas coisas. Mas há alguma coisa que o Senhor está dizendo para nós, que é muito mais profundo, muito mais permanente. Porque mesmo que nós venhamos morrer nesse mundo pelo nome de Jesus, nos está garantido uma vida eterna, porque Jesus ressuscitou. Então, aquilo que podia nos separar de Deus, que é o pecado, já nunca mais nos separar do Senhor. Porque Jesus, ao vencer a morte, Ele garantiu que nós também vamos ressuscitar com Ele, como Ele. Você pode dizer para isso? Então, olha só que coisa linda. Não é de vingança que o Daniel foi poupado, os inimigos foram destroçados. Sim, as pessoas que não creem em Jesus um dia vão ter que prestar contas e vão sofrer por causa dessa separação do Senhor. E aqui temos no Daniel um retrato de uma pessoa transformada. Transformada. Ai. Porque eu vou ter que parar. Mas nós temos o próximo culto, né? Mas o que quer dizer? Porque agora nos encaminha esse retrato de Daniel. Quando Daniel, vou só dizer isso para você, e nós continuamos no dia 4 de fevereiro. O que o Daniel fez? Assim que ele soube que havia um decreto, que foi armação contra ele, qual foi a decisão dele? Essa semana eu não vou orar, né? Essa semana eu vou fechar as janelas, vou orar quietinho, vou trocar de horário, né? Vamos procurar nesse horário, não vou. Foi isso que ele fez? Assim que ele ouviu o decreto, o que ele fez? Era hora de orar, ele foi lá. Por que ele abriu as janelas? Porque ele sonhava de ver restaurado Jerusalém. Então ele orava na direção do leste, onde estava Jerusalém. Estava destruído, só ruínas. Mas ele orava, Senhor, restaura a tua terra. E nós vamos falar isso na próxima vez que falarmos sobre esse assunto. Ele orando por ali, dando graças ao Senhor. E orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Mas lembra, quando ele está orando, ele não só ora, mas ele se ajoelha. Não só ora, mas ele usa a palavra de Deus. Quando olharmos no capítulo 9, tem outra oração longa dele, ele só mencionando, Senhor, na sua palavra, nesse lugar, o Senhor disse assim, o Senhor falou que se nós pecássemos, se nós nos desviássemos da sua palavra, sofreríamos, porém o Senhor disse que a sua misericórdia, aí começa a trabalhar com o Senhor, ele conhecia a palavra de Deus, ele tinha a palavra, ele tinha a oração. Eu creio que o Senhor quer para nós algo extraordinário. Ele não quer que a gente fique apenas onde nós estamos, Ele quer nos levar além, Ele quer algo mais profundo. Mais profundo, mas eu sei que nós falamos, estou apaixonado por cada dia mais, é bom isso, sentimento, muito mais que sentimento. Você que é casada, você que está namorando, você que está noivo, sabe muito bem que às vezes nós falamos para nossa namorada, nossa esposa, nossa noiva, eu te amo, mas não para só na palavra, né? E aí? E o quê? Como é que você me ama? De que maneira? Então, com o Senhor Jesus é essa vida, apego, eu quero ouvir a tua voz, Senhor, diariamente, apego também, Senhor, eu quero falar com o Senhor, e ele diz, dando graças todos os dias, graças, Daniel, o mundo está contra você, Daniel, você está a milhares de milhas de distância da sua casa, você foi arrancado, Daniel, sua vida, seus sonhos de casamento, de filhos já acabaram, e você está aqui dando graças a Deus. É porque ele escolheu fazer diferença. Porque ele sabia, eu sou sal, eu sou luz. E ele sabia também, né? Perseguição sempre acompanha aqueles que são fiéis ao Senhor. Ajudou? Você está saindo daqui animado? Você está pronto para ir para a Cova dos Leões? Você pode dizer, Senhor, se é possível, afasta de mim essa cova. Você pode dizer isso, que tá bom. Fica de pé comigo. Faça esse compromisso, faça esse compromisso de ler a palavra de Deus. Se você ainda não teve a chance de examinar esse livro, nós temos aqui à mesa, o Evangelho, a história de Jesus, segundo os Evangelhos, está disponível, disponibilidade foi eu. E se você ainda quer conhecer mais sobre a igreja, mesmo que você não fez reserva, vem estar conosco na sala de conferências, nós queremos estar juntos ali. Amém?
Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor faça uma revolução no seu coração. Que você saia daqui dizendo, eu quero ser igual ao Daniel. Se possível, Senhor, não traz os sofrimentos. Mas eu quero ser esse homem fiel. Quero ser sal, quero ser luz onde eu estou. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e presença do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de vocês, agora e para todos sempre. Amém. Vão em paz.